No Enem 2025, as notas de redação baixaram, a banca foi mais rígida nas correções, o INEP utilizou inteligência artificial, os critérios de avaliação foram modificados. Essas frases e muitas outras têm circulado na internet, principalmente nas redes sociais, a partir da divulgação dos resultados e das notas do Enem 2025. Oiê, eu sou a Carol, formada em letras, professora de redação e, digamos assim, conhecedora do processo de avaliações do Enem. E hoje eu senti a necessidade de gravar este vídeo a todos vocês em respeito não só aos alunos que eu acompanhei ao longo dos últimos anos, mas principalmente em respeito à educação brasileira, em respeito a todos os estudantes, em respeito a todos os candidatos que fizeram a edição do Enem de 2025, em respeito aos professores e em respeito às famílias que acompanham a luta diária dos seus filhos na preparação rumo ao ensino superior. Isso porque eu, como uma profissional da área, preciso me manifestar diante de um cenário de inúmeras informações desconectadas, falsas, distorcidas e muitas vezes compartilhadas, inclusive por pessoas que se dizem da nossa área. Já faz algum tempo que o estudo de redação tem se mostrado um campo meio sem regras. Nós percebemos cada vez mais a presença de ditos profissionais que não são formados na área, mas que dão aulas, vendem cursos, apresentam métodos que se dizem funcionar em qualquer situação. E isso não só desvaloriza o ensino da redação, como também prejudica o próprio aprendizado e o próprio desempenho linguístico dos estudantes e dos candidatos. E por isso, então, diante de um cenário cada vez mais caótico no que se trata de redação do Enem, eu preciso vir compartilhar com vocês as minhas opiniões, as minhas perspectivas e tudo que eu imagino que seja possível nós entendermos desse contexto que se mostra cada vez mais difícil de ser, inclusive, compreendido. Desde a divulgação dos resultados, eu tenho ficado em contato direto com os alunos que eu acompanhei ao longo de 2025. E, felizmente, mais uma vez, nós comemoramos notas altíssimas: 980, 960, 940, o famoso 900 mais. Só que por uma escolha pessoal, mas que diz muito sobre o meu profissional, aquilo que eu acredito como professora de redação, eu não poderia compartilhar nas minhas redes sociais os prints, os resultados, essas notas, no mesmo dia em que eu estava recebendo um resultado de um aluno que neste ano alcançaria a tão sonhada vaga de medicina em uma faculdade pública, em uma universidade federal, que acabou recebendo um 820. Eu não teria como comemorar o 980 de um aluno no mesmo momento em que eu estava tentando entender o 820 de um outro aluno, que ao longo das últimas edições nunca baixou de 920. Eu não conseguiria, naquele momento, expressar toda a minha alegria, todo o meu orgulho de ver o crescimento e os resultados excelentes dos meus alunos. Sendo que, num mesmo processo que deveria ser transparente e justo, nós tivemos sim muitos casos de injustiças. Porém, nós precisamos entender que essas injustiças, elas sempre aconteceram. Não é de hoje que esse tipo de situação acontece em relação às redações do Enem. Só que neste ano, isso se deu de uma maneira muito maior e com discrepâncias, com quedas de notas muito maiores. Tá, Carol, mas como assim essas injustiças sempre aconteceram? Vamos lá. Quando nós estamos falando de redação Enem, nós estamos falando de um processo nacional em que nós temos os mais diversos níveis de candidatos e, consequentemente, níveis de escrita apresentados para uma banca. Uma banca que também é uma banca nacional, com milhares de avaliadores, que, por si só, possuem informações diferentes, mas que, dentro do processo, precisam receber uma capacitação coerente. Uma capacitação igualitária. Como nós sabemos, ao longo dos anos, o Enem foi modificando suas estratégias de avaliação.
E aí nós tivemos então a evolução das competências. As competências, aquela grade específica que é utilizada para fazer a avaliação dos textos. E um adendo bem importante: nós não falamos de correção dos textos. No Enem não existem corretores, existem avaliadores. Uma correção de redação é uma ação que visa mostrar para o aluno onde ele deve melhorar, como ele pode melhorar. Com os meus alunos, às vezes eu levo 30 minutos para enviar uma correção, um vídeo de uma correção. No Enem, o que acontece é uma avaliação, que é simplesmente a atribuição de uma nota ao texto que foi apresentado. E essa atribuição de nota ao texto, ela se dá em um processo extremamente rápido. Nós estamos falando, muitas vezes, de minutos, ou até de menos de um minuto. Isso significa que nós precisamos de competências, de critérios muito bem definidos, muito bem objetivos, que não darão margem para a subjetividade. Ao longo dos processos, houve essa tentativa de tornar mais objetiva essa avaliação. E é por isso que nós tivemos, ao longo dos últimos anos, uma padronização da redação do Enem. É por isso que foi se construindo uma estrutura padronizada que, independentemente do tema, fosse dar certo dentro daquelas competências. E o resultado disso, como nós muito bem sabemos, é a popularização dos modelos prontos de redação, de uma decoreba sem fim em relação à redação do Enem. Mesmo diante desse cenário em que esses modelos prontos funcionavam, eu, como profissional, nunca conseguiria fazer isso com um aluno meu. Eu nunca, em uma sala de aula, eu nunca, em um atendimento com um aluno, falei para ele: utilize tal estrutura e utilize sempre a mesma estrutura. Apenas troque a palavra X pela palavra Y, que isso sempre vai funcionar. Porque o meu papel como professora de escrita não é este. Eu sempre frisei a importância de uma argumentação consistente, de uma produção de texto que, de fato, o candidato saiba o que está fazendo. E se nós levarmos em consideração as competências do Enem, como elas existem até hoje, nós não precisaríamos dessas mudanças, dessas discussões sobre repertório de bolso, por exemplo. Dentro das próprias competências, e neste vídeo eu vou focar principalmente em competência 2 e competência 3, porque são os critérios que estão muito confusos e nebulosos, inclusive para os avaliadores. Nós temos critérios que, se bem compreendidos, poderiam sim evitar os modelos prontos de redação, que muitas vezes não dizem nada com nada. Isso porque o critério de produtividade, de uso produtivo do repertório, já seria suficiente para evitar modelos prontos, para evitar repertórios de bolso. Só que isso demandaria uma formação e um cuidado muito específico dos avaliadores, e que, infelizmente, há anos nós não temos no processo de avaliações. Inúmeras situações me incomodam de forma extrema nesse processo. E neste ano, a partir de 2025, quando surgiu o conceito de repertório de bolso, me incomodou muito eu escutar de colegas e de pessoas que, enfim, dão pitaco também sobre redação, que a forma de evitar essa subjetividade em relação ao olhar do repertório de bolso seria, então, a banca, o Sebrasp, informar uma lista de repertórios de bolso. Vocês têm noção do que isso significa? Então quer dizer que nós não somos mais avaliadores de uma produção textual, linguisticamente. Nós somos avaliadores de esse repertório serve e esse repertório não serve? Quem vai me dizer se uma Constituição Federal é repertório de bolso ou não? Se existisse essa lista, imaginem a Constituição Federal como o top 10 do repertório de bolso. A Constituição, sim, ela pode ser utilizada de uma maneira muito superficial, de uma maneira decorada, que de fato não vá se relacionar com a discussão do candidato. E isso, um avaliador competente consegue perceber e consegue descontar a partir da produtividade e a partir da argumentação da competência 3. E isso já faz anos que deveria ser assim. O problema é que nas últimas edições isso se perdeu e muitas coisas que não deveriam ter sido validadas
Foram. E aí o que acontece? Nós temos as cartilhas das redações nota 1000 com textos que não são 1000, inclusive para as competências, para os critérios daquelas edições. Eu me vi muitas vezes preparando material de aula para os meus alunos, procurando redações nota 1000 que não eram 1000. Como eu poderia explicar para o meu aluno que eu exijo dele uma argumentação consistente que aquilo é uma redação nota 1000? Vocês entendem que isso não é um problema de hoje. Isso é um problema que vem se arrastando. Só que a Sebrasp, em uma tentativa de evitar esses modelos prontos, de evitar essa decoreba de repertório, acabou criando essa nomenclatura de repertório de bolso e não capacitou, no mínimo organizadamente, os avaliadores da edição de 2025. O que se viveu no processo foi um tremendo caos, que se tem vivido desde o início da banca. E isso não são boatos, isso se vivencia no processo de formação, no processo de capacitação. Voltando ao exemplo da Constituição Federal, a Constituição sim pode e deveria e deve ser validada como um repertório legitimado, pertinente, e se o candidato consegue articular linguisticamente a discussão, não só em termos linguísticos, gramaticais, mas também lógicos, de coerência, de sentido, isso sim deve ser validado como um repertório produtivo, como uma argumentação que se sustenta. Então, escutar pessoas dizendo que a gente resolveria isso a partir do momento em que houvesse uma lista prévia de repertórios de bolso não faz sentido algum. Porque se perde essa avaliação, se perde esse critério de produtividade, de argumentatividade. E vale lembrar, pessoal, que se nós formos na base da argumentação, em tese, nós não precisaríamos de repertório sociocultural. Nós poderíamos e podemos fazer excelentes argumentações citando exemplos concretos, citando, por exemplo, fazendo relações de causa e de consequência. Quem criou essa necessidade, essa categorização dos repertórios, foi o próprio Enem, que em um sistema que não funciona, em um sistema que vem se mostrando falho nos últimos anos, acabou precisando reformular e tentar consertar a grande M que fizeram. Agora, eu não posso, como professora, comemorar o que está acontecendo. Eu não posso, dentro do que eu acredito, comemorar uma suposta mudança da banca. Ah, agora a banca está querendo eliminar os modelos prontos. Agora a banca não vai mais aceitar repertório de bolso. Num sistema, em um processo extremamente injusto, nada transparente, incoerente, porque eu até agora não entendo algumas notas, e não estou falando apenas de notas baixas, não entendo inclusive notas altas. Nós temos inúmeros casos de pessoas que utilizaram modelos prontos de redação, que foram com esses textos decorados e que alcançaram, por exemplo, 920. Então, não estou apenas falando de notas baixas, o que me incomodou e me desrespeitou, já que eu acompanho esses estudantes. Eu estou falando também de injustiças, porque todos os anos nós recebemos textos 980, 1000, como já foi em alguns casos, 960, que de forma alguma, se nós seguíssemos especificamente e concretamente as competências, alcançariam esse tipo de resultado. Vamos a um exemplo lá de 2023. Uma aluna minha alcançou 980. Eu comemorei muito, obviamente. Porém, eu sabia, já que eu acompanhei a escrita e o desempenho ao longo do ano inteiro, que o texto que ela entregou não era um texto 980. Nós recebemos os espelhos lá depois de muito tempo, e quando, no contato com o espelho, se confirmou. O texto dela nunca poderia ter sido 980, a começar pela competência 1, que tinha nada mais, nada menos do que 9 desvios gramaticais. Quem conhece as competências sabe que isso nunca poderia ter acontecido. Significa que em 2023, um avaliador entregou lá no sistema 1000 pontos para o texto da minha aluna. Um texto com 9 desvios gramaticais. Então percebam que isso acontece já há muito tempo. Só que neste ano, devido a uma capacitação ainda mais precária, feita, gente, assim, nem sei como, porque a desorganização, a incoerência, a inconsistência nas informações e a falta de informação e de acompanhamento foram tremendas. Então percebam que os problemas que já existiam, eles se multiplicaram em uma escala gigantesca.
O que aconteceu? Por que essas notas não se explicam? Porque entre os avaliadores não havia um consenso. Entre os avaliadores não havia um senso comum objetivo para a avaliação das redações do Enem de 2025. Pessoal, eu, diante do material disponibilizado, me encontrei diante de um cenário de muitas dúvidas, porque em uma página se dava uma determinada orientação para a avaliação do repertório de bolso, e 2 páginas adiante já se dava outra orientação. E quando os coordenadores são questionados sobre isso, eles não sabem responder. Não há uma unanimidade, não há. Vocês percebem a gravidade da situação? Isso significa que existem réguas diferentes, porque não há uma padronização entre os avaliadores, que deveriam ser aqueles que mais dominam essas competências e que não poderiam, em nenhuma hipótese, ter dúvidas. A culpa não é dos avaliadores. A culpa é do sistema e de uma banca que, dentro de uma tradição do Enem, construiu seus próprios problemas e, em uma tentativa falha de tentar solucionar esses problemas, só piorou. É isso. Agora, o nosso questionamento diante de tudo o que nós temos vivido é o que nós faremos a partir disso. O que nós, como professores, como profissionais, o que os alunos, os candidatos farão e organizarão no próximo ano para escrever uma redação para o Enem. Vocês percebem a gravidade do cenário que se construiu? Um cenário em que o que havia de certeza se transformou em incerteza? E é por isso que eu não posso comemorar as mudanças da banca. Seria um desrespeito da minha parte, para além do desrespeito que todos nós já estamos sofrendo diante do Ministério da Educação, diante do INEP, diante de um ministro que não se pronuncia, diante de uma banca que só piorou o que já não estava funcionando. Eu entendo todas as dificuldades de uma avaliação nacional, de uma avaliação envolvendo muitas pessoas, envolvendo muitos textos e envolvendo escrita, que em determinado momento se torna, sim, subjetiva. Mas é por isso, entendendo e sabendo dessas circunstâncias, que a banca precisa proporcionar uma capacitação objetiva, direta, coerente e que, de fato, capacite os avaliadores para fazerem uma avaliação justa, uma avaliação transparente, uma avaliação que não tenha medo de mostrar os dados, uma avaliação que não tenha medo de escancarar os espelhos e de comparar esses espelhos com as respectivas notas. O que mais vai acontecer quando nós recebermos esses espelhos é uma incompreensão de como essa nota foi distribuída, como essa nota foi avaliada por alguém, se nós precisamos rigorosamente seguir as competências. Por fim, pessoal, eu concordo muito que é preciso existir uma mudança, que é urgente que exista uma mudança em relação a esses problemas que envolvem a redação do Enem. Porém, essas mudanças, essas melhorias precisam acontecer de forma sistemática, de forma organizada, de forma transparente e de forma principalmente justa. Nós estamos lidando com vidas, nós estamos lidando com futuros, futuros de jovens, futuros de famílias, futuros do nosso país. E nós não podemos mais admitir que esse tipo de situação seja uma realidade, seja uma constante na nossa prova do Enem, que é o nosso exame nacional e que é o principal porta de entrada ao ensino superior. E é por isso, então, que eu digo que eu entendo a frustração, eu entendo a decepção, eu entendo a tristeza, eu entendo a raiva, eu entendo todos os sentimentos que muitos de vocês estão sentindo neste momento. E eu não só entendo, como eu também compartilho tudo isso com vocês. Mas o meu pedido é: não desistam dos sonhos de vocês. Não desistam de acreditar na educação, de acreditar no papel transformador da comunicação, da linguagem, da escrita. Vamos, a partir de agora, de fato, estudar redação. Vamos mostrar para a banca que nós, independentemente de mudança ou não de critérios, nós sabemos escrever, nós sabemos argumentar. Porque nós não precisamos decorar informações e fórmulas para expressar um texto, para escrever 30 linhas em relação a um tema que é um tema, inclusive, de problema social, um problema do nosso país que nos envolve de alguma forma.
Então, sim, nós precisamos, como cidadãos, nos posicionarmos. E vocês, alunos, principalmente, e agora eu falo diretamente para vocês, não desistam. Não desistam dos sonhos de vocês, que são tão lindos. Existem inúmeras possibilidades. Não foquem apenas no Enem. Sim, nós precisamos seguir estudando, nós vamos seguir fazendo e realizando a prova do Enem. Mas pensem também nos vestibulares. Pensem também nas outras provas que são mais transparentes. Outras provas que nos dão a certeza, ao menos, de uma justiça um pouco maior diante desse cenário de bagunça, de descaso e de desrespeito que nós temos vivido com o Enem. E eu só tô aqui hoje expondo essas minhas opiniões porque eu sinto que eu preciso fazer isso pelos meus alunos, eu preciso fazer isso pelas famílias que acompanham a luta diária desses jovens, desses adolescentes. E nós precisamos, sim, nos pronunciar, reclamar, ir atrás de melhorias, há denúncias sendo feitas, nós precisamos, mas nós precisamos entender concretamente qual é o cenário real que envolve as avaliações de redação do Enem. E eu peço para vocês, deixem aqui os comentários, vamos conversar, vamos dialogar sobre isso, pensando em estratégias, pensando diante desse cenário que foi tão injusto, que foi tão cruel, o que nós vamos fazer daqui para frente. Porque afinal, nós sim vamos viver esse luto, vamos viver essa dor, mas nós vamos erguer a cabeça e nós vamos tomar as rédeas. Nós vamos sim voltar a comandar esse jogo que é o jogo da nossa preparação. Uma preparação consistente, uma preparação humana que vai levar cada um de vocês à tão sonhada aprovação. Gente, um beijo e um abraço muito apertado em cada um de vocês. Que nós façamos desse caos todo o combustível que vai nos mover ao longo da nossa preparação de 2026. Contem comigo, contem com profissionais competentes, com profissionais qualificados e com profissionais que de fato conhecem todo esse sistema. Vocês têm acesso à informação, mas vocês precisam de criticidade. Não acreditem em tudo o que tem por aí. Até mais!